Bom, a gente vai conversar sobre a pesquisa agora, sobre essa e outras que estão na praça, reta final para a campanha eleitoral, com o cientista político, professor da Universidade de São Paulo, José Álvaro Moisés. Tudo bem, professor? Bom dia, obrigado pela atenção com a gente mais uma vez, hein? Olá, bom dia, Rafael, bom dia, Stephanie, e todos que nos acompanham por aqui. Professor, essa pesquisa que a gente mostrou agora da Quest, ela tem um diferencial importante, uma metodologia importante na comparação com o Datafolha e com o IPEC, o antigo Ibope, que davam vantagens mais largas para o ex-presidente Lula, né? Para aqueles dois institutos, a faixa de eleitores ali entre 0 e 2 salários mínimos é de 50% ou mais. Para a Quest, essa faixa é menor, por isso que a Quest dava uma vantagem geralmente menor também para o ex-presidente Lula em relação a Bolsonaro, na comparação com o Datafolha e com o IPEC. E agora, também na Quest, a gente nota um movimento de aumento de intenção de votos no ex-presidente Lula e estabilidade do presidente Jair Bolsonaro. Esse é mais um indício de que há um vento soprando nesse momento, ainda não sabemos qual é a intensidade dele, a favor da campanha do ex-presidente Lula? Rafael, essa imagem é boa, de um vento que começa a soprar nessa direção. Eu acho que tem duas grandes sinalizações nesses últimos dias de que as eleições podem se concluir, podem ser resolvidas no primeiro turno. Em primeiro lugar, é o resultado desta pesquisa da Genial Quest, junto com todas as demais pesquisas, IPEC, Datafolha anterior, todas as outras, e mesmo de outros institutos menos conhecidos. Todos vão nessa direção. Mas eu acho que tem uma segunda sinalização, que é uma série de movimentos que ocorreram nesses últimos dias de pessoas que estão apoiando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, não é? Como o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, o jurista Miguel Reale Júnior, que foi autor do pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, e figuras artistas e figuras com esta importância. E, ao mesmo tempo, não é, um contato, digamos, mais próximo dos chamados grandes figuras do mercado empresarial, junto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. São sinais de que, provavelmente, não é, está havendo uma movimentação nessa direção. Eu acho que a grande questão vai ser, dependente desse debate que vai ocorrer amanhã na Rede Globo, não é, o comportamento dos candidatos, eventualmente cometer um erro ou eventualmente pisar na bola em algumas coisas, mas, além disso, também a capacidade, no caso de Lula, que ele tenha de dialogar com os eleitores dos outros candidatos que não vão ganhar essa eleição, como é o caso de Ciro Gomes e Simone Tebet, né? Com todo o respeito e delicadeza que deve ter, num certo sentido, eu imagino que a estratégia da campanha do ex-presidente Lula está buscando meios de como dialogar com esses eleitores. Professor, meu bom dia também para o senhor, bem-vindo aqui ao Novo Dia. Eu queria saber do senhor justamente sobre o debate de amanhã, porque se ao longo da campanha eleitoral a gente falou muito, né, que é uma campanha de minúcias, pequenos movimentos podem trazer grandes resultados lá na frente para o bem ou para o mal, o que a gente espera desse debate amanhã com esse cenário posto da Quest agora? É mais um tom de crítica, a gente vinha agora também com liberdade de opinião falando isso, né, que foi uma campanha muito marcada, essa talvez mais do que outras, por essa tentativa de agressões pessoais, muito mais do que campanhas propositivas. Esse deve ser realmente o tom amanhã e até que ponto isso comunica com o eleitor que ainda pode estar indeciso ou ainda pode mudar de voto, já tem uma decisão, mas ainda está propenso a mudar de voto, até para não parecer tão agressivo também, que é uma preocupação das campanhas agora, amanhã há 3 dias do primeiro turno. Exato, Stephanie, eu acho que você tem razão. É muito provável que um componente de agressividade, tentativa de desconstruir o adversário, vai estar muito presente. Isso pode levar, não é, a agressões e a um tom de debate que não é muito positivo para os eleitores que estão fazendo escolhas ou estão querendo confirmar suas escolhas. Agora, eu penso que tem um outro elemento que provavelmente vai estar presente nesse debate, que é uma característica de excepcionalidade dessa eleição.
ela está colocando em confronto dois governos, não é? Os governos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que ocorreram há mais de 10 anos atrás, e o governo do presidente Jair Bolsonaro, que está quase se encerrando agora. É completamente diferente, por exemplo, das eleições de 2018, em que você tinha Fernando Haddad e Jair Bolsonaro, nenhum dos dois tinham sido presidentes e tinham um governo a demonstrar. Agora não. Então, o efeito comparação, que a meu juízo tem tido um papel muito importante na escolha dos eleitores, pode estar presente nesse debate. Muito provavelmente, os dois principais candidatos vão evocar a sua obra, o que fizeram e, num certo sentido, o que podem oferecer para os eleitores, né? Eu acho que a isto se associa uma outra questão que eu também penso que é muito interessante desta eleição, é parte do que eu considero que são as exceções, é que muito cedo um grande número, um percentual muito alto de eleitores definiu a sua posição, não é? Acho que isso é uma novidade, se nós compararmos com outras eleições de anos anteriores. Aumentou o percentual de interesse nas eleições, aumentou o desejo de participação, não é? Inclusive essa definição de um percentual de mais de 80%, não é? Por um período de tempo que já é longo, indica que, de alguma maneira, os eleitores fizeram escolhas. Foram fazendo escolhas. Esse é um aspecto interessante que derivou da polarização. A polarização entre os dois candidatos tem muitas coisas negativas, mas, de um certo ponto de vista, esse é um aspecto positivo. Levou, de certa maneira, forçou os eleitores a fazerem escolhas. E eu acho que isso está ligado a uma série de acontecimentos recentes da história política brasileira. Nós tivemos, nesses últimos anos, uma pandemia que foi extremamente grave e a atenção que os cidadãos, que os eleitores tiveram ao modo como o governo administrou a questão da pandemia, eu acho que teve um papel muito importante para, de alguma maneira, provocar uma decisão mais cedo, não é? Uma decisão que, de alguma forma, levasse em consideração na avaliação o que fez o governo. E acho que isso vai estar presente quando se comparar com dois mandatos do ex-presidente Lula, o que fez o ex-presidente Lula, erros, acertos, né? Talvez, muito provavelmente, para benefício dos eleitores e da sociedade, e eu diria também da democracia, essas questões vão estar presentes no debate de amanhã, né? Só para encerrar, professor, isso tudo que o senhor trouxe para a gente em dados pode ser traduzido em números, por exemplo, nas intenções de voto no Sudeste, né? O presidente Bolsonaro, na eleição anterior, venceu Fernando Haddad quase que por 7-3 no estado de São Paulo, o maior colégio eleitoral do país. E hoje, segundo os índices de pesquisa, Lula tem algo em torno de 10% de vantagem em relação a Bolsonaro, onde, repito, há 4 anos ele venceu. Cada 10 votos, 7 para ele, 3 para Fernando Haddad. Em Minas, os institutos falam de uma vantagem aí a partir de 12 pontos, até mais, para o ex-presidente Lula, com empate técnico no Rio, mas também com vantagem numérica para Lula. A gente está falando de estados onde Bolsonaro foi muito bem votado nas eleições de 2018. Esse eleitor que votava no Lula, que votou na Dilma, que se desencantou, que votou no Bolsonaro, que agora ameaça votar no Lula de novo, o que o presidente Bolsonaro pode fazer em 4 dias para tentar atrair pelo menos uma parte deles de volta para jogar a eleição lá para o dia 30? Rafael, essa é a pergunta que, como se costuma dizer, de milhões de dólares, né? É muito difícil conseguir resolver uma questão dessa em 4 dias. Agora, eu lembraria, associando aos dados que você mencionou, que são muito importantes, muito interessantes, eu associaria o seguinte: nessa pesquisa da Genial Quest, quando nós observamos a avaliação do governo do presidente Jair Bolsonaro, a avaliação é negativa praticamente em todas as regiões, menos o sul do Brasil. A avaliação é negativa em todos os segmentos de renda, menos aqueles de 5 salários mínimos ou mais. A avaliação é negativa em todos os eleitores que são religiosos, menos os que são evangélicos. Então,
o peso da rejeição e da avaliação negativa é muito grande para um período de tempo muito curto ser resolvido nesses 4 dias. Não é? Teria que haver, digamos assim, fatos ou acontecimentos completamente inéditos e que, de alguma maneira, modificasse todo o cenário. O que é difícil que possa acontecer. Então, num certo sentido, tem um aspecto a ressalvar que é um aspecto importante para a democracia brasileira. O eleitor está mais consciente nessa eleição, formou a sua opinião antes e, num certo sentido, está fazendo uma coisa que tem muita relação com propriamente o papel que eleições têm no regime democrático, que é a capacidade dos eleitores, que são os soberanos, avaliar o governo e dizer ele deve continuar ou ele deve ir para casa. Eu acho que está muito presente nessa eleição e é um sinal positivo de mudança da cultura política dos brasileiros, de uma maneira geral. Aqui conosco o cientista político, professor da USP, José Álvaro Moisés. Professor, muitíssimo obrigada, sempre bem-vindo aqui conosco. Bom dia, muito obrigado. Obrigado, professor.